Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jean Gabriel Art e vamos dar sequência no nosso conteúdo de criação e desenvolvimento de personagem. Lembrando que essas videoaulas estão sendo feitas em especial para os meus alunos lá da ONG DCA em Bebedouro, mas também estou compartilhando aqui com quem tem interesse. Estou fazendo esse conteúdo em série, inclusive se você ainda não viu os dois primeiros vídeos, pausa um pouquinho, vai lá assistir os dois primeiros vídeos que eu estou fazendo esse conteúdo em sequência. No primeiro vídeo eu trabalhei um pouco a respeito da criação de um rosto do personagem, fizemos um rosto olhando de frente, desde a construção do esboço até a finalização com a pintura. No segundo vídeo eu trabalhei com a questão do corpo, então fiz aí a estruturação do corpo de frente também. E nesse terceiro vídeo, eu tinha comentado no vídeo anterior que iria fazer o personagem de lado e de costas. Mas aí eu pensei melhor, eu vou fazer esse conteúdo no próximo vídeo. Por quê? Nós já trabalhamos bastante com o personagem parado, seja ele só o rosto ou o corpo. A construção foi feita com o personagem parado, estático. Para essa videoaula eu queria trazer algo um pouco mais dinâmico, até mais divertido de fazer, que é fazer esse personagem em movimento. Então vamos lá, pessoal. Para essa etapa a gente vai definir primeiro qual tipo de movimento que o personagem vai fazer. No caso do meu personagem aqui, ele anda de skate, então eu vou fazer uma movimentação ali como se ele estivesse fazendo o ollie, que é uma manobra de skate. Mas isso valeria para qualquer tipo de movimento que a gente queira representar no nosso personagem, Que movimento nada mais é do que o objeto ou o personagem, o animal, sai de um ponto até outro ponto, ou seja, ele vai executar uma ação, ele vai começar em um ponto e vai finalizar essa ação, esse movimento em outro ponto. Esse é o princípio, inclusive, que a gente utiliza em animação. Para estudar movimento, eu gosto de fazer pelo menos 3 variações do mesmo movimento. Então a gente vai fazer o mesmo personagem em 3 fases diferentes dessa movimentação, no caso dessa manobra que ele está realizando aqui de skate. Falando um pouco sobre aquele ponto que eu sempre falo para vocês, pessoal, sobre o rascunho, a importância do rascunho, por que a gente tem que fazer o rascunho, fazer com um traço ali mais solto, mais leve, Aqui nesse estudo isso vai ficar até mais claro. Como vocês podem ver, eu vou rascunhando de forma bem livre mesmo e vou corrigindo, Então vocês podem ver, eu vou reposicionando alguns traços ali, eu faço de um jeito, vejo que não está muito legal, eu já vou e corrijo. Porque para fazer um personagem parado, é até de certa forma mais fácil a gente construir ele sem o rascunho, Mas em movimento, principalmente dependendo do movimento, é difícil da gente já conseguir imaginar e já fazer, principalmente se a gente não tiver referência. No caso aqui eu não estou usando nenhuma referência, eu estou fazendo de cabeça. Então eu estou construindo esse movimento. Então claramente vai ter algumas coisas que eu vou achar que vou precisar corrigir. Então o rascunho ele já serve para isso. Repara, pessoal, como eu estou fazendo formas bem simples mesmo. E repara também na curvatura que eu estou fazendo, Então, por exemplo, na primeira parte do movimento o personagem está um pouco abaixado, Principalmente ali na parte da coluna, está um pouco envergada, para o que vai gerar esse impulso, para depois ele subir. Então, repara que quando o personagem está em pé, a estrutura ali que corresponde ali à espinha do personagem, a coluna do personagem é reta, Já quando ele está fazendo esse movimento, eu faço essa curva acentuada, que mostra que esse personagem ele está realmente curvado. E se a gente desenha esse mesmo movimento com ele reto, a gente já perde um pouco a naturalidade, Como nesse estudo, o movimento do personagem é ele abaixando para pegar impulso e depois subindo, a gente utiliza a primeira pose, a primeira fase do movimento como referência para a gente construir as outras. Como o nosso foco de hoje é entender a questão da movimentação, eu não vou ficar falando muito a respeito das técnicas de pintura, de finalização, que já foi passado nas aulas anteriores, mas vocês podem acompanhar o processo de como foi também. Mas o foco de hoje é falar com vocês sobre a movimentação. Depois, pessoal, eu fiz algumas curvas, algumas linhas ali ao redor dos personagens, justamente para vocês entenderem uma forma mais simplificada do que está acontecendo, Quais são as linhas guias, que ajudam a gente a compreender o movimento que o personagem está fazendo e ajuda a gente, inclusive, a construir esse movimento.
No finalzinho ali do vídeo eu vou explicar cada uma dessas linhas, tá? Vocês vão ver que no final, só essa sequência, né, essa pequena sequência de 3 imagens, né, ela já dá uma animação. É claro, ela não vai ser uma animação fluida, né, ou seja, não vai ser aquela animação suave, porque ela precisaria de mais quadros, né? Então, ao invés de apenas 3 fases do movimento, para fazer uma animação com uma movimentação um pouco mais próxima da realidade, a gente teria que fazer mais quadros, né? Nada mais que seriam que variações, né? Ou seja, por exemplo, entre o primeiro movimento e o segundo movimento, a gente faria outros desenhos preenchendo, né, pequenas diferenças até chegar ali na pose final. No final do projeto, né, eu quero fazer uma animação com esse personagem e aí vocês vão poder, né, observar como ficaria esse estudo, mas em formato de animação mesmo. De toda forma, só esse estudo simples que a gente está fazendo aqui já é possível ver uma animação. Inclusive vocês podem testar, né, com o personagem de vocês. Vocês vão escolher uma ação que o personagem de vocês queira fazer de acordo com o que vocês pensaram para ele. Então, por exemplo, se o seu personagem joga bola, você vai fazer uma movimentação dele chutando uma bola. Ou se você quiser fazer alguma coisa mais simples, o seu personagem pegando alguma coisa do chão, ou se levantando, ou acenando, enfim. Vocês vão usar a criatividade de vocês e eu, em sala de aula, vou estar auxiliando vocês. Falando um pouco sobre essas linhas, pessoal, que eu marquei, numa animação ou numa cena onde o personagem vai fazer uma movimentação, onde a gente tem que desenhar ele, né, de uma forma e depois um outro desenho que represente que ele está se movimentando, tem algumas partes do desenho que ajudam, né, a gente identificar aonde a gente vai precisar fazer a alteração. No caso, eu fiz essas linhas para mostrar para vocês, né? Eu fiz essa linha, por exemplo, representando o movimento que os braços estão fazendo, né? Então, o braço do personagem está inclinado ali para baixo. Aos poucos, né, ele faz aquele movimento onde os braços vão para cima, né? Que demonstra, né, que ele fez esse salto, demonstra o impulso, né, que ele fez. Tem essa linha, pessoal, que eu pretendo falar um pouco mais sobre ela, que é uma linha do equilíbrio. Nada mais é que uma linha imaginária que passa da cabeça até a parte onde o personagem está se apoiando, né? Basicamente isso acontece com a gente. Tem essa curvatura que segue ali o movimento da coluna do personagem. Tem essas linhas que eu fiz representando o movimento das pernas, né? Demonstrando que o personagem está movimentando a articulação ali do joelho. Fiz a linha de distância, né, entre uma perna e outra, conforme ele vai fazendo a manobra. Então ele está com a perna um pouco mais próxima, né, os pés um pouco mais juntos no começo da imagem e depois o pé se afasta, que é justamente o conceito, né, dessa manobra, né, o ollie que faz ali, né, o skate subir. Fiz ali a distância, né, do skate do chão. Então, tendo essas referências, né, esses pontos, a gente consegue fazer meio que uma variação do personagem fazendo esse movimento aí. Eu sei que às vezes, pessoal, pode parecer muito complexo ou muita informação, mas é algo simples se vocês observarem. É só vocês entenderem que para fazer, né, um movimento, seja de um personagem ou de um objeto, a gente precisa primeiro ter a referência inicial dele, ou seja, onde esse movimento vai começar, aonde ele vai terminar e como a gente representa o meio disso tudo. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido também. Confere os outros vídeos aqui do canal. Tem conteúdo de tatuagem, quadrinhos, animações, pinturas, desenho, arte no geral. Trabalhos concluídos, inclusive, que ilustram bem, né, esse conteúdo que a gente está tendo de criação e desenvolvimento de personagem. Eu tenho histórias em quadrinhos publicadas, animações que eu venho produzindo também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.